Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo. Bom dia. Bom dia. Tá devagar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não sei se isso aqui está funcionando, mas eu tento fazer uma voz de gente forte. Pode ser? Bom, mais um dia de reunião. Quero agradecê-los e agradecê-las pela presença. Meu nome é Roberto, para quem não me conhece. E todo último mês, do mês que tem 5 semanas, eu estou aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tema do dia, mas antes eu vou convidá-los a refletir com Jesus, mentalizá-lo no momento da nossa oração. Feche os vossos olhos, mentalizem Jesus, nosso mestre amado, nosso amigo de todas as horas, de todas as dificuldades, pedindo a Ele proteção, abrigo, carinho, orientação para que possamos vencer os nossos desafios. E hoje estamos aqui justamente para conhecer um pouquinho mais sobre suas verdades, sobre os teus ensinamentos e que possamos, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos ao mentor dessa casa, Eurípides Barçanufo, e toda a sua equipe espiritual, que eles possam estar conosco, nos orientando, nos intuindo e, sobretudo, nos ajudando a tirar dentro de nós aquilo que não nos ajuda, que não está legal, que não está bacana. Obrigado, Jesus, mestre amigo, que assim seja. Graças a Deus. Música bonita, né, gente? Eu gosto do Roberto Carlos, né? Muito bem. Vamos lá. Olha, hoje nós vamos falar sobre o codificador da doutrina espírita. Vocês sabem quem é? Isso mesmo, Allan Kardec. Vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Na verdade, hoje é dia 30 de setembro, não é isso? E no instante que está começando a minha palestra, hoje aqui, nós estamos tendo o cortejo, né? A nossa querida irmã Eva, que Deus a tenha, os mestres e os amigos possam recebê-las com o maior carinho. Hoje é dia 30, nós vamos falar de um homem que viveu, segundo a minha visão, além do seu tempo. Vamos falar de um homem que faz aniversário, na verdade, dia 3 de outubro. E nós vamos falar um pouquinho mais cedo, né? Dia 30 de setembro, mas não tem problema. Tudo bem? Para quem não conhece, esse é Allan Kardec. Veja que está lá 1804 e nós estamos em 2012. Portanto, nós estamos aí comemorando, vamos dizer assim, 208 anos do codificador. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse grande espírito. Para falar da vida dele, para falar dos seus feitos, para falar do seu trabalho, eu entendo o seguinte: o mundo tem duas concepções, antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. O mundo era visto de uma forma, as coisas eram analisadas de outra forma, e depois que o Espiritismo veio... Só um segundinho, alguém deixou um carro aqui em frente ao vizinho e ele está querendo entrar, ele está lá esperando. Tem alguém aqui com carro, por gentileza? Tá, Isso. Obrigada, Roberto. De nada, que isso. Eu entendo que o mundo foi dividido antes e depois de Allan Kardec. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Vamos tentar entender que o mundo tinha a concepção de um cristianismo, né, pautado nas verdades da Igreja Católica, e depois nós tivemos o advento do protestantismo com Lutero, um grande homem, um grande trabalhador da Seara do Mestre, e num terceiro momento surge o Espiritismo, né? Esse camarada que vocês estão vendo, acredite ou não, é Allan Kardec, com 20 anos de idade. Até que ele era bonitinho, né? Mas bonitinho, feinho, arrumado, né? Até que ele era bonito.
na verdade, aí ele era um grande professor, já com 20 anos de idade. Era um grande professor. Então o mundo, antes, né, nessa época de Kardec, era uma situação, era uma realidade, né? Ele viveu 50 anos estudando, voltado para os estudos, era professor, teve aula com Pestalozzi. Para quem não conhece, o Pestalozzi foi um grande pedagogo do nosso planeta, discípulo de Comênios. Para quem não conhece, Comênios é o pai da pedagogia, é o pai da educação. E Pestalozzi tinha a ideia de trabalhar o amor dentro da escola, coisa que não era antigamente. E trabalhar o social. Por exemplo, as mulheres não tinham vez, né? Na época dos estudos. Kardec, através de suas metodologias, porque ele revolucionou a educação na França, ele revolucionou a educação na Alemanha, através dos seus trabalhos, dos seus estudos. Mais à frente, Kardec, que é esse senhor aí, aliás, uma foto linda, né? Pintaram dele aí. Aqui na verdade era o professor Desvares Rivail, é o Rivail professor. E aqui Allan Kardec. Pro Roberto, por que Allan Kardec? Olha só, gente. O professor Rivail, ele era conhecido dentro das ciências, de tudo que vocês puderem imaginar em termos de educação, ele era muito conhecido. Ele era muito famoso. E o mais interessante, ele era extremamente respeitado. Extremamente tinham como ele referência. E quando ele começou a entender os fenômenos espíritas, ele achou que devia separar a sua produção pedagógica, portanto, na área da educação, do que ele chamou de espiritismo. E aí foi sugerido o nome a ele de Allan Kardec, que foi, segundo alguns espíritos, a última reencarnação que ele teve. Ele viveu num lugar e que a turma chamava ele de Allan Kardec. Eu vou tirar isso aqui porque eu acho que não está dando muito certo. Eu comprei a pilha hoje, mas não está funcionando. Muito que bem. Eu entendo também que nós precisamos compreender Jesus e Kardec para os que amadureceram na experiência humana. Aqueles que amadureceram na experiência humana têm que compreender Jesus e Kardec. Aqueles que estão chegando para o movimento espírita têm que compreender essa situação. Não sou eu que diz, não é o Roberto que diz, é Emmanuel, numa das mensagens que ele nos mandou através de Francisco Cândido Xavier. 3 de outubro foi o nascimento de Allan Kardec. A França vivia um tumulto através, inclusive depois, na verdade, da Revolução Francesa, onde nós tivemos a palestra na semana passada, em que a professora de História nos alertou que Kardec foi um dos mentores de Napoleão para a Revolução na França, que nós chamamos a Revolução Francesa, que eu tenho certeza que cada um de nós aprendemos lá na escola, né? Onde nós tínhamos a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Foi-se preparado um terreno para que Allan Kardec pudesse fazer os seus estudos e codificar o que hoje nós chamamos de Espiritismo. Espiritismo não existia na época, essa palavra, inclusive, em termos de linguística, porque ele era um grande linguista. Então, é o neologismo, né? Na verdade, a turma conhecia como a doutrina dos espíritos. Por isso que o Espiritismo é a doutrina dos espíritos também, ou doutrina espírita. Eu trouxe aqui um vídeo para que pudesse alcançar melhor vocês e que pudesse resumir um pouquinho isso que eu acabei de dizer a vocês. Eu gosto sempre, quando eu bato um papo com a turma, de fazer uma volta e fazer um resuminho. Vamos ver se a gente consegue.
sabemos que o Criador nos fez únicos e inteligentes, seres especiais de sua criação. Mas para viver nesse mundo que ora desperta, será preciso mudar radicalmente nossas atitudes, nosso modo de pensar, vivenciar e agir. Será preciso sentir com a alma e o coração, superar a razão. No ano em que a doutrina espírita completa 150 anos, é hora de refletir sobre isso em 2007. Confirmada com a vinda do Espírito da Verdade, que ganhou forma, chegou aos olhos e ouvidos do mundo por meio da doutrina espírita, codificada por um francês chamado Allan Kardec. Nascido em Lyon em 1804, Kardec, antes de se tornar o codificador do Espiritismo, exerceu durante 30 anos a missão de educador quando publicou diversas obras didáticas. Mas foi só em 1855 que o professor presenciou pela primeira vez os fenômenos das mesas girantes. Compreendendo a seriedade do assunto, passou a frequentar as reuniões semanais onde o fenômeno acontecia, iniciando um estudo com critério científico e aplicando o método experimental por meio da mediunidade das irmãs Bodin. O resultado do esforço foi a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. O impresso, que dividiu opiniões na época, revelou ao mundo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e futura e o porvir da humanidade. O poder de ter acesso a algo tão polêmico foi uma missão de escolhas e perigos, como revelou o Espírito da Verdade ao codificador. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. E assim, depois do Livro dos Espíritos, muitas outras publicações aconteceram, responsáveis pela difusão da doutrina por todo o mundo. No Brasil, o primeiro centro espírita foi fundado em Salvador, na Bahia, em 1865, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Depois disso, vários nomes contribuíram para o crescimento da doutrina espírita brasileira. Joaquim Carlos Travassos, Adolfo Bezerra de Menezes, Augusto Elias da Silva, Eurípides Fazanufo, Carbar Jútel e, mais recentemente, Francisco Cândido Xavier, que com sua humildade e empatia moveu multidões que desejavam perceber o real significado da própria existência em busca de minimizar os sofrimentos terrenos. Nos dias de hoje, outra pessoa marcante vem contribuindo para disseminar os ensinamentos da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Divaldo Pereira Franco, com trabalho dedicado e comprometido com Jesus e a causa. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas como colocar isso em prática? Pare por um instante e volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte: o que realmente eu tenho feito para ser melhor? Esse mundo em que vivemos tem várias faces, rostos, credos, costumes. Mas o sentimento de amor é um só. É esse sentimento que irá nos mostrar o caminho seguro para uma sociedade mais justa, mais humana. Neste ano de comemoração dos 150 anos da doutrina espírita, convidamos
convidamos a todos para viver a vida com amor. Valorizar as coisas mais simples e singelas, onde está escondida toda a essência do universo. Acordemos toda a força adormecida dentro dos nossos corações e mentes e assumamos, com amor, o papel principal nesta maravilhosa peça a ser encenada, chamada vida. Muito bem, gente. Tivemos aí um pequeno resumo sobre a vida de Allan Kardec. Dizer que Allan Kardec foi professor eminente, substituiu muitas vezes o seu próprio professor, o Pestalozzi, pela sua tamanha forma de envolver uma sala de aula, os alunos. Eu acho que isso aí a gente vai estudando nos livros. Entendo que a importância da doutrina espírita é muito além do que simplesmente desses fatos, porque mostra a nós o que nós queremos enquanto vida. Se queremos realmente abraçar a doutrina espírita como filosofia de vida, e sabemos que temos inúmeros contextos que nos levam a, muitas vezes, agir de uma forma ou de outra e ponderar uma situação ou outra, quando a gente veste a camisa da doutrina espírita, nós somos melhores. Não porque nós somos simplesmente vaidosos ou porque nós somos os melhores e os outros não prestam. Não é isso, é porque simplesmente acreditamos naquilo que os Espíritos nos ensinam e acreditamos que podemos mudar as nossas tendências e as nossas virtudes. E é isso que o Espiritismo veio fazer, porque ele veio abrir mentes, ele veio semear o amor, porque antigamente, vocês sabem, que era discórdia. E hoje nós percebemos que os Espíritos nos ensinaram que nós não temos nada, apenas temos um empréstimo. Como se a gente fosse no banco, pegasse um empréstimo e depois o banco ia cobrar da gente aquele empréstimo com simplesmente juros altíssimos. Mas de Deus não é assim, né? Na verdade, nós vamos pagar com aquilo que nós mesmos cometemos, com as nossas atitudes. E o Espiritismo, ele é social, porque Kardec era social. A doutrina espírita foi montada através da ciência, da experimentação no campo social. Então, os filósofos, os ingleses, os americanos, os franceses, o mundo via que aquela doutrina feita por Allan Kardec, modificada pelo seu trabalho, tinha uma razão de ser. Da mesma forma que Kardec chegou a pensar da seguinte forma, quando ele teve conhecimento dos fenômenos espíritas, que se a mesa girava, se aquele objeto andava para lá e para cá, algum princípio inteligente tinha ali. Se nós observarmos dentro da física quântica sobretudo, vamos perceber que não é possível um objeto andar se não houver um movimento, algo ali. Então havia uma certa inteligência ali, e essa inteligência estava além dos nossos olhos. Era algo que muitos não conseguiam ver, mas muitos sentiram, porque o Espiritismo, ele nasceu com Kardec, mas os fenômenos espíritas existem desde que o mundo é mundo. Posso dar um exemplo para vocês? Na própria França, nós tivemos Joana d'Arc. Vocês já ouviram a história da Joana d'Arc? Ela ouvia, parece que espíritos, né? O que seria isso? Se não a comunicação com os espíritos. E ela foi para a fogueira, porque ela era louca. E o Kardec, como o Espírito de verdade, para alguns espíritas, o próprio Jesus disse a ele: não adianta você editar um livro, 2, 3, que seja 10, se não colocar a sua cara a tapa, se não mostrar para que você veio. Porque depois que Kardec diz que era espírita, muita gente virou a cara para ele. E eu acho que isso acontece com a gente ainda hoje. Mas nós temos que acreditar, convicção, e dizer: não, eu sou espírita, sim. É com muito orgulho.
Porque não é, o que vai salvar a gente não é porque nós somos espíritos ou até católicos. Não, não é isso. São as nossas ações. Eu acho que isso o Espiritismo traz bastante. Por isso que o Espiritismo é consciência. Então, só é espírita quem tem a consciência da mudança. Porque entende a consciência de que é preciso mudar. Seu pensamento, a sua atitude, né? Aquele camarada que joga o seu lixinho lá no seu e você não joga no dele, né? Coisas do gênero, vai brigar com a patroa, em vez de brigar se cala, fica no cantinho, depois você vai lá e bate um papo quando estiver muito tranquilo. Essas mudanças de atitudes, que alguns chamam de reforma íntima, eu não acho que não é por aí, mas de qualquer forma alguns chamam de reforma íntima. Nós temos que fazer, e a doutrina espírita ela é clara em relação a isso. Por que o Espiritismo não morre? Vocês sabem por quê? Porque não cai por terra. Porque não nasceu do homem. Não nasceu da mão do homem. Nasceu dos espíritos. Kardec só foi um intercâmbio, um codificador. Antigamente ele era conhecido como o pai do espiritismo. Ele de fato é o pai do espiritismo. Como eu disse a vocês, e o próprio texto mencionou, a família de Allan Kardec era uma família muito inteligente, né? A mãe era professora, o pai era advogado. Ele nasceu de uma família de magistrados e advogados, porque precisava ser assim, através do projeto de reencarnação de Kardec. Ele estudou na Suíça, como eu disse a vocês, foi discípulo de Pestalozzi, um grande professor. Olha, gente, se vocês puderem ler a obra desse cidadão, leiam, que vocês não vão se arrepender. Alguns candidatos a prefeito dizem que precisa melhorar a educação, trazer mais para o amor, mais do vínculo, né? O próprio Gabriel Chalita diz que tem que fazer a pedagogia do amor, não é isso? Então, todas essas ideias nasceram com esse cara aqui, ó. Kardec também não esmoreceu. Ele não foi um espírito falar assim: hoje está chovendo, eu não vou para o centro. Hoje eu estou cansado, vou fazer oração. Não. Ele trabalhou afinco, dedicou-se bravamente a uma causa e não tinha tempo ruim para ele. Ele participava de várias sociedades, tanto da parte científica como da parte religiosa. Quer dizer, não tinha tempo ruim para ele. Além disso, ele fundava, e fundou, aliás, em sua casa, inúmeros cursos gratuitos. Montou em cima da tua casa um pequeno colégio, do qual ele ensinava a turma, porque ele ensinava anatomia, ensinava filosofia, ensinava história. O cara tinha um dom, uma inteligência incrível. Nós vemos aqui o vídeo, né, que falou sobre Allan Kardec, Luiz Barçanufo, falou sobre Divaldo, né? Logo, logo nós vamos ficar sabendo de um outro aí, que já está aí no meio de nós, com seus 12 anos de idade. Para quem não sabe, eu estou falando de Emmanuel. Emmanuel, isso, guia de Chico Xavier. Ele já está encarnado, está no interior de São Paulo. Muito que bem. Além disso, Kardec também estruturou toda a gramática francesa. E vocês sabem, para a gente estruturar uma gramática não é fácil, né? Nós tivemos a reforma da língua portuguesa aí, demorou mais de 10 anos para acontecer. Teve uns que não gostaram, né? Não sei o quê, mas teve a reforma, quer dizer, não é fácil. E entre outras situações que ele acabou desenvolvendo. E nós tivemos em 1885 essas observações. O Kardec mencionou, pensou, alguma coisa tem ali, eu vou verificar, né? Porque o que é interessante para o Kardec, o que é interessante para todos nós, é que ele abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve estar daquele jeito, mas não tem problema, o importante é o conteúdo. Ele abre o Evangelho da seguinte forma: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, a razão é a ciência.
Por isso que o Espiritismo não morre. Pode ter inúmeras blasfêmias, não atinge, porque vem da razão, vem da lógica. E ele dizia, pô, tem que ter uma lógica para essa cadeira rolando aí, dessa mesa levantando. Aí fala assim, por que hoje não tem essas coisas? Porque hoje não há necessidade. Na época precisava para chamar a atenção, para justamente codificar o que hoje nós temos. Porque o Espiritismo não está pautado nos fenômenos físicos, isso é uma parte dele. Ele está pautado na reformulação das nossas tendências. E não é o vizinho que vai fazer, não é o dirigente espírita que vai fazer essa reforma na vida do cidadão. Não, é ele mesmo. É a própria pessoa que tem que se reformular. Aqui nós só temos as ferramentas, né? Põe na sua mochila, põe na tua mão e vai embora. Ele fez o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Justiça de Deus segundo o Espiritismo é o Céu e o Inferno, tá? A mesma situação, porque antigamente era chamado assim. A Gênese, os Milagres e as Predições, né? Em 1868, e depois ele formou uma revista espírita, muito interessante. E ele, quando desencarnou, lançaram um livro chamado Obras Póstumas. Os amigos reuniram alguns escritos e lançaram depois da sua morte. Ele desencarnou em 31 de março de 1869. Ele desencarnou com 64 anos. Eu estava cortando meu cabelo, um parênteses aqui, um cabeleireiro, e você sabe que cabeleireiro a gente conta, né? A gente bate papo, fala mal da vida alheia, eles sabem de tudo também, né? Enfim, aí ele estava contando, a gente chegou no assunto da religião e estava falando assim, sabe que o Espiritismo, ele era evangélico. Sabe que o Espiritismo, o Allan Kardec, ele se matou? Eu falei, não estou sabendo, ele se matou. Ele cometeu suicídio. E não é verdade. Kardec desencarnou com um aneurisma que ele teve aos 64 anos de idade. E o mais interessante, ele desencarnou fazendo aquilo que ele mais gostava. Vocês sabem o que é? Isso, gente, trabalhando. Ele desencarnou trabalhando, porque Kardec não teve descanso. Dizem que ele desencarnou até pela falta de tempo, né? Tanto serviço que ele fez, tanto trabalho. Porque uma mensagem que ele recebia do médium aqui, ele recebia por lá, então ele pegava várias e confrontava para ver se era verdadeiro. Porque para quem estuda sabe que tem uns espíritos brincalhões que gostam de mexer com a gente, atrapalhar a nossa vida. São irmãos também, mas que gostam de atrapalhar. Então ele foi um sábio. É isso aí, ó. Allan Kardec. Opa, volta lá. Estou com pressa. Muito que bem. Esse texto está grande, né? Mas eu vou tentar resumir ele para a gente. O Espírito em Verdade, nós já até falamos sobre isso, disse a Kardec. Você tem uma missão. Sua missão é rara, difícil, mas a espiritualidade conta com o seu trabalho. Vão acontecer inúmeras coisas. Os seus melhores amigos vão se afastar de você. Aqueles companheiros que visitavam a sua casa vão dizer que você está perdido, que você é macumbeiro, que você é isso, que você é aquilo. Isso logo quando começou o trabalho. Só que o trabalho era rude, só que ele tinha a missão de transformar o mundo, de agitar e de transformar essa nação, não só a francesa, como o mundo. Por isso que eu digo, e comecei o nosso bate-papo dizendo que o mundo é dividido antes de Kardec e depois de Kardec. E de fato, ele disse uma vez, ele escreveu uma vez assim, eu vou tentar resumir. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas urdidas por aqueles que se dizem a meu favor, e que, mostrando-se amáveis em minha presença,
me destratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotaram meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido repouso. Mais de uma vez sucumbi, caí sobre os excessos de trabalho. Tem-se me alterado a saúde e comprometido a vida. Porque ele não teve descanso. Porque os espíritos não têm descanso. Trabalho é contínuo. Você já viu o espírito entrar de férias? Ou é feriado, não tem tratamento na casa espírita? Não existe isso, porque eles não entram de férias. É trabalho. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me tem... Interessante, a bateria não acabou, né? Obrigado. Ele precisava dessa mensagem agora, né? Atrapalhando a gente. Que é isso, vamos ver. Das provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento e nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o meu ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito e Verdade, lá em cima, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. O que Kardec quer trazer com essa mensagem? Porque nós vamos ter dificuldade, parece que no dia do tratamento, parece que acontece uma coisa e eu não vou. Parece que não estão querendo que eu vá lá no centro, mas eu vou. Porque se eu tenho um objetivo, eu tenho um caminho, os espíritos bons estão conosco. Basta a gente dar aquela abertura e eles estarão conosco. Sempre. E ele sofreu inúmeras injúrias, inúmeras calúnias. Eu só fiz um exemplo que é muita coisa. É vastíssima a obra de Kardec. Através do espiritismo, outras inúmeras ciências surgiram na área da parapsicologia. Kardec foi um homem além do seu tempo. É o que eu entendo. Eu estava pensando em fazer uma homenagem a Kardec e eu estava pensando em fazer com vocês. Será que dá? Vamos ver. Dá para enxergar essa letra aí? Não dá, né, senhor? Eu empresto meu óculos, senhor. Não, estou brincando. Eu vou ler aqui, a gente tenta ler junto. Quem conseguir enxergar, lê comigo. Vamos lá. Venho dizer... Obrigado, amigo, por ter o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar por toda a terra, porque a verdade encerra. E assim eu digo: Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Quer dizer, através dele e de suas renúncias, porque nós temos que fazer renúncias. Eu quero melhorar, mas não quero renunciar os meus pensamentos, que são sempre não muito bacanas. Como é que eu vou melhorar se eu não renunciar aqueles pensamentos? Né? Aquele palavrãozinho que sai sem querer no trânsito, ou querendo. Se eu não mudar isso, não vai mudar. Porque os espíritos afins vão ficar conosco, vão continuar conosco. Gente, vocês gostam de cantar? Eu adoro. Então nós vamos cantar. Faz de conta que nós somos um grande coral e participamos das danças dos famosos. Tivemos uma semana para treinar, certo? No caso vocês tiveram 2 minutos, né? Mas não tem problema, já dá para a gente cantar. Pode ser? Uma turma lá de Mato Grosso do Sul desenvolveu uma música, uma canção, um hino, a Kardec. E como a gente tem uma TV na internet, vocês sabem, e nós recebemos muitos materiais que a gente divulga lá na TV. E esses vídeos eu recebo muito. Esse foi um dos. Eu achei muito interessante, postei lá na nossa TV.
e veio a calhar o dia de hoje, já que nós estamos falando do codificador. Por que consolador? Porque a doutrina espírita, ela consola. Ela consola. Ela explica aquelas coisas que ninguém te explicou. Que quando você ia em outras religiões, dizia: isto é coisa de Deus, é a vontade do Pai. Espera aí, que vontade é essa? Um é mais pobre, o outro é mais rico, que vontade é essa? Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Espero que funcione. Bonita a canção, vai. Fala a verdade. Inspirada, né? Gente, ó, TV Barça, www.tvbarça.webs.com é a nossa TV na internet. Quem recebe o jornalzinho Samaritano, que a gente faz aqui na nossa cidade, lá tem o endereço, tá? Vocês vão ter essa semana, nós vamos fazer homenagem, umas festividades que nós vamos colocar na TV, sobre as comemorações da semana e do mês de Allan Kardec, ok? Antes de a gente finalizar, eu gostaria apenas de dar o recado que o Espírito de Verdade deu a Allan Kardec
quando ele finalizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o sol da trombeta, aliás, o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, não vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem a uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, dizendo: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O movimento espírita é esse que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar na televisão. Ele é banhado de amor, exclusivamente de amor. Então eu faço um convite a todos que mentalizem essa figura de Jesus com seus braços abertos, entreguem suas vidas a Ele. Entreguem as suas aflições, os seus desajustes, aquilo que não está bem, que não está legal, ponha na mão de Deus. Que Ele não vai resolver os seus problemas, mas Ele vai lhe ajudar a resolvê-los, a encontrar soluções para aquilo que aflige. E quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem com o espírito erguidos, firmes, fortes, não esqueçam dele. Porque não é só na dor que conhecemos Jesus, é na alegria também. E o Espiritismo pede de todos nós essa consciência. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês. Espero que a gente tenha passado a mensagem da melhor forma possível, embora simples. E quero convidá-los para mentalizar Jesus e fazermos as nossas vibrações para a nossa fluidoterapia. Feche os vossos olhos, pensa em Jesus, sinta a oração, ouça a mensagem do Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas
Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Nesse pensamento, nessa paz, nós vamos iniciar o nosso trabalho de terapia. Bem, quem está